A gente cresce ouvindo que a aposentadoria só vem lá na frente, depois de décadas ralando. Mas se eu te dissesse que tem gente conseguindo parar antes dos 60 ou até antes dos 50, não é milagre, é estratégia. E hoje eu vou te mostrar 7 sinais que você talvez esteja mais perto da aposentadoria do que imagina. Sinal 1. Você não tem mais prestação de casa para pagar. Sabe qual é o maior buraco no orçamento da maioria das famílias? A tal da prestação do imóvel. No Brasil, o financiamento da casa própria costuma durar 20, 30 até 35 anos. E aí, mesmo ganhando bem, a pessoa vive com a corda no pescoço. Agora pensa comigo, e se você já tiver quitado sua casa? Sem essa dívida, seu custo de vida desce ladeira abaixo. E isso significa uma coisa: você precisa de muito menos dinheiro por mês para viver bem. Sabe aquela ideia de que precisa de milhões para se aposentar? Ela muda completamente quando você já não precisa pagar 2.000, 3.000 reais por mês para o banco. Tem gente que até tem dinheiro para quitar a casa, mas prefere deixar investido achando que o dinheiro vai compensar. Só que, com os juros altos como estão hoje, isso raramente faz sentido. E mesmo que rendesse um pouco mais, a tranquilidade de saber que a casa é sua, de verdade, não tem preço. E tem mais, carregar uma dívida desse tamanho por décadas não é só cansativo, é arriscado. A vida muda. Você pode perder o emprego, ficar doente, ter uma emergência, passar por uma crise econômica. E aí, como paga a prestação? O banco não quer saber. Se você atrasa muito, corre o risco de perder o imóvel. Já pensou trabalhar por anos, pagar dezenas de parcelas e por causa de uma fase difícil acabar despejado? Por isso, se sua casa já está quitada ou faltando pouco para isso, este é um sinal forte que dá para considerar para antes da idade padrão. Sinal 2. Você entendeu que o mais importante não é o quanto ganha, é quanto consegue guardar. Tem gente que ganha 20.000 reais por mês e vive quebrado. Você olha e parece rico. 3 carros, celular novo, restaurante todo fim de semana, viagem para fora, mas está sempre no limite. Se parar de trabalhar hoje, em menos de 6 meses, está com a dívida até o pescoço. Agora olha um outro exemplo. Um cara que ganha 5.000, mas vive com 3.000 reais e guarda 2.000 todo mês. Não anda de carro novo, não fica trocando de celular toda hora, não se preocupa em impressionar ninguém. Em 10 anos, esse cara tem um bom patrimônio nas mãos. Por quê? Porque ele entendeu a regra principal do jogo. Não é quanto ganha, é quanto fica. Quer uma conta simples? Isso se chama taxa de poupança, ou seja, quanto do que você ganha consegue guardar no fim do mês. Vamos supor que você ganhe 5.000 reais por mês. Se gastar 4.500 e guardar só 500 reais, ou seja, 10%, sua aposentadoria vai demorar cerca de 35 anos. Se gastar 4.000 e guardar 1.000 reais, 20%, ela chega em torno de 27 anos. Agora, se você vive com 3.000 reais e guarda os outros 2.000, 40%, em 20 anos você já pode ter um patrimônio capaz de te sustentar, mesmo sem trabalhar. É claro que não é mágica. Vai exigir foco, escolha e paciência, mas funciona. É matemática. Quem gasta tudo que ganha, vive correndo. Quem aprende a guardar parte do que recebe, constrói liberdade. Se você já entendeu isso e tem conseguido guardar uma boa parte do que ganha, esse é um sinal claro. Você pode estar muito mais perto da aposentadoria do que imagina. Sinal 3. Você tem mais de uma fonte de renda. É aqui que o jogo começa a virar de verdade. Se você depende só do seu emprego, cada dia de trabalho é uma obrigação. Agora, quando começar a entrar dinheiro de outros lugares, como aluguel de um imóvel, um pequeno negócio, vendas online ou algum serviço que você faz por fora, a pressão diminui. Imagine que suas contas fixas são de 4.000 reais por mês e você já consegue tirar 2.000 reais com essas fontes extras. Essa grana extra funciona como se fosse vários mini-empregos trabalhando por você. E o melhor, eles não faltam, não pedem férias e não reclamam. Quanto mais dessas fontes você tiver, mais liberdade você conquista. Mesmo que ainda não cubram tudo, já é um sinal forte de que você já está no caminho certo para se aposentar antes de que imagina. Sinal 4. Você já juntou 25 vezes do que gasta por ano. Existe uma regra bem famosa chamada regra dos 4%, criada pelo pesquisador financeiro William Bigan nos anos 1990. Essa regra diz que se você tiver guardado 25 vezes o valor que gasta por ano, pode sacar 4% desse dinheiro todo ano e viver só de renda dos seus investimentos, sem precisar mexer no valor principal ou vender ativos. Vamos pegar um exemplo simples. Se suas despesas mensais são de 3.000 reais, isso dá 36.000 reais por ano. Agora, multiplica esse valor por 25. 25 vezes 36.000 é igual a 900.000 reais.
Isso significa que se sua despesa for de R$ 3.000 por mês e você já juntou perto de R$ 900.000 investidos, pode começar a pensar em viver só do que esses investimentos geram todo mês, seja de aluguel, dividendos ou outra renda passiva. E como fica a inflação? Para manter seu poder de compra, é importante que o seu patrimônio continue crescendo, pelo menos na mesma velocidade da inflação. Por isso, você não deve sacar tudo o que recebe. Parte dos dividendos ou da renda deve ser reinvestida para proteger seu dinheiro e garantir que ele dure por muito tempo. A regra dos 4% leva isso em conta, sendo um limite seguro para o saque, e permite reinvestir o restante e compensar a inflação. Se você já chegou perto disso, parabéns! Sua liberdade financeira pode estar muito mais perto do que você imagina. Sinal 5. Você tem saúde e quer viver de verdade. Essa aqui não tem nada a ver com dinheiro, é sobre vida. Se você está bem, com disposição e tem vontade de viver outras coisas fora do trabalho, talvez seja a hora. Aposentar não é só parar de trabalhar, é começar a viver o que você adiou a vida inteira. Você quer viajar, cuidar do neto, plantar horta, jogar bola com os amigos toda semana? É agora. Se esperar até os 70, pode ser tarde. Muita gente chega lá com dor no joelho, sem ânimo e sem vontade de sair de casa. Se você tem saúde hoje, energia, vontade de explorar o mundo ou simplesmente curtir mais o tempo com quem ama, isso tem que pesar na balança. Sinal 6. Seu trabalho virou um fardo. Se você sente que está esgotado, se acorda segunda-feira com vontade de sumir, isso é um sinal de alerta. Ficar num trabalho que só te dá dor de cabeça, mesmo tendo condição de sair, é loucura. Tem um preço invisível nisso. Sua saúde mental, sua qualidade de vida, sua alegria. E sabe o que é pior? Gente estressada costuma gastar mais, compra coisa para compensar. Aí o dinheiro que podia estar sendo investido vai embora em bobagem. Se você já tem grana o suficiente e o seu trabalho virou um fardo, talvez seja a hora de parar. Ou pelo menos, dar um tempo. Não precisa ser uma decisão definitiva logo de cara. Você pode fazer um teste, parar um período para descansar, usar esse tempo para refletir no que realmente quer, ou até buscar um trabalho que faça mais sentido para você. Essa pausa pode ser o que você precisa para entender se quer mesmo se afastar totalmente do trabalho ou apenas ajustar o rumo para algo mais alinhado com sua vida. Não precisa esperar uma crise para tomar essa decisão. Sua saúde e sua felicidade valem muito mais. Sinal 7. Você vive abaixo do seu padrão e nem sente falta do resto. Esse é um dos sinais mais fortes e mais invisíveis de que a aposentadoria pode chegar antes do que a maioria imagina. Você escolheu viver com simplicidade, mesmo podendo gastar mais. Talvez até tenha um bom salário. Poderia estar morando num apartamento maior, trocando de carro todo ano, fazendo prestações para tudo quanto é lado, mas decidiu não seguir esse caminho. E o mais interessante, não sente que está perdendo nada com isso. Você dorme tranquilo, sabendo que suas contas estão em dia, que guarda dinheiro todo mês, que tem uma reserva para emergências. Não precisa provar nada para ninguém, e isso hoje é quase um superpoder. Enquanto muita gente ganha mais só para manter um estilo de vida que inventou, você vive 1 ou 2 degraus abaixo, com consciência. Essa diferença vira investimento, vira liberdade. Mais importante ainda, isso virou natural, já não exige esforço, já virou hábito. E quando isso acontece, acumular patrimônio fica fácil, quase automático. Se esse é o seu caso, parabéns! Sua aposentadoria pode chegar muito mais cedo do que você pensa. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo qual desses sinais você já percebeu na sua vida. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Meu nome é Kesley e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!